Eu vejo que para falar sobre a percepção da verdade, é preciso ver tudo que é falso. E o falso é o que é projetado. Pode ser verdade técnica, pode ser verdade material, mas a verdade transformadora, libertadora, essa demanda mais do que o pensamento. Essa demanda uma compreensão da nossa casa interna, um olhar para dentro, um ver as coisas como elas são, não apenas no aspecto externo, mas principal e fundamentalmente no aspecto interno. E é interessante que quando a gente toca um pouquinho que seja essa dimensão, por uma fração de segundo que seja, a gente sente o poder transformador que ela tem e a gente vislumbra que isso é possível. Isso não é teoria, isso não é ideia, não é invenção. Isso é algo palpável que todo ser humano tem dentro de si. Toda a maldade que o ser humano é capaz de produzir, ela está no território da emoção e do pensamento. Toda. Porque essa outra dimensão mais sutil, que você pode chamar de eterno, de absoluto, de inominável, se for inominável é porque não pode dar nome, né? Porque qualquer nome não é a coisa. Deus. Todas as palavras, são letras. São tentativas de apontar para uma coisa que não é a própria coisa. Porque a palavra é memória. E a coisa vai muito além da memória. Mas o pouco que a gente possa tocar essa dimensão nos dá uma força interna para ver que vale a pena o mergulho interior, vale a pena observar a si mesmo, vale a pena saber que não sabemos, zerar. Vale a pena abrir mão da arrogância de achar que sabemos. Vale a pena olhar para as coisas mais feias dentro de nós mesmos sem chamá-las de feias. Vê-las como elas são. Porque esse ver, esse observar, transforma. Aquilo que era inconsciente passa a ser observado, passa a ser percebido. E tudo isso tem a ver com o tema da religiosidade. O Krishnamurti tem uma frase que ele fala assim: a mente religiosa se move de fato para fato. A mente religiosa é aquela que vê as coisas como elas são, sem acrescentar nem tirar nada. Ela simplesmente observa. Ela não julga, ela não condena. E por isso ela é ao mesmo tempo firme e ao mesmo tempo amorosa. Porque ela não divide, ela não segrega. Ela está mais próxima da unidade da vida que permeia todo o universo do que da própria diversidade. Ela tem as suas raízes no eterno e não no temporário, no passageiro. Essa vida física é passageira. Todos nós estamos aqui de passagem. Se existe alguma coisa eterna, se é que existe, provavelmente deve estar numa dimensão muito mais sutil e ao mesmo tempo muito mais poderosa, que não é longe daqui nem fora daqui, mas que permeia tudo que está aqui. Então, nós damos o nome de Deus, de absoluto, não importa o nome.
O que importa é nós, de fato, nos interessarmos por essa energia transformadora. E para chegarmos a ela, é preciso cuidado, zelo, autoconhecimento, percepção dos próprios mecanismos de percepção que nós temos, que distorcem a percepção. Da mesma forma que o sujeito que bebe não consegue, fica com seus sentidos turvos ou com a sua percepção alterada, da mesma maneira essa coisa tão sutil e tão sagrada fica turva para nós quando nós achamos que sabemos, quando nós adotamos apenas as nossas crenças, quando nós vivemos no temporário e não no eterno. Se existe o eterno, ele pode ser tocado agora ou não tocado. Muitas vezes a mente não está com energia para entrar nessa dimensão tão sutil. Ainda assim, podemos observá-la, vê-la agitada, ocupada. Hoje, eu não estou inspirado para me aprofundar em mim mesmo. Nada impede que eu observe as atividades que eu próprio estou desenvolvendo, que a minha própria mente está se ocupando. Enfim, para tocar o que a gente poderia chamar de dimensão espiritual da vida, ou para de fato ser uma pessoa religiosa, nós precisamos esquecer de toda a parafernália que se criou chamada religião e mergulharmos profundamente dentro de nós mesmos para ver se nós somos capazes ou não de encontrar a dimensão do sagrado como alguma coisa real, verdadeira, e não meras palavras, meras crenças, meras ideias, porque nada disso foi capaz de fazer o homem melhor e o mundo melhor. Agora, essa outra coisa delicada, sutil, em relação à qual nós só podemos nos aproximar muito cuidadosamente, muito serenamente, essa sim. Essa tem um poder transformador e libertador que não pode ser comparado a nada. E talvez faça sentido aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas para isso é preciso que nós nos interessemos por ela. E para nos interessarmos, nós temos que colocar a nossa energia no autoconhecimento. O autoconhecimento não é acumular informações sobre nós mesmos na memória, não. É perceber cada energia, cada sentimento, cada pensamento, é olhar para dentro, é estar muito atento a tudo o que se passa dentro e fora de nós. O autoconhecimento é um aprendizado vivo, para todo instante, para toda hora, e não é um aprendizado acumulativo. Ele é nada menos do que a descoberta da verdade das mínimas coisas, subjetivas e objetivas, descoberta essa que nos transforma. Então, o autoconhecimento é inseparável da espiritualidade ou da religiosidade. Porque o que nos torna realmente espirituais ou religiosos é a nossa maior ou menor capacidade de encontrar dentro de nós esse centro de paz, de harmonia e de viver nos relacionamentos a partir dessa paz e dessa harmonia. Quanto mais a gente pode frequentar qualquer igreja, vestir qualquer tipo de roupa, chamar de religioso,
Ou a pessoa encontra essa força interna, essa paz, essa harmonia profunda e vive de acordo com ela, e ela naturalmente é uma pessoa religiosa, mesmo se ela não pertencer a nenhuma religião, ou ela pode fazer o que quiser, que ela vai estar lutando, dando cabeçada e não vai estar tocando a essência das coisas. Então, religiosidade, espiritualidade é algo vivo que tem a ver com a nossa percepção e com como nós vivemos. Se nós vivemos de acordo com a percepção da verdade. Isso é religiosidade e isso explica por que não há religião superior à verdade.